Bom dia! Quero compartilhar com você uma reflexão nessa manhã de domingo. Antes de começar a nossa leitura bíblica, vi certa vez uma pesquisa de estudiosos sobre a fisiologia humana e dizem que no momento de uma corrida, para quem gosta de uma corrida ou de algum esporte, quando você está extremamente cansado, pensando praticamente em desistir, você ainda tem em torno de 20% de força para continuar. Não sei quem de vocês é fã de esporte. Eu sou, mesmo que no momento não temos muita oportunidade. Mas quando nós estamos no meio de um esporte e alguém diz, vamos lá, o último gás, e nós conseguimos ir além, mesmo estando extremamente cansados, esses são aqueles 20%. Uma corrida normalmente atrás de um prêmio, corrida em direção a uma linha de chegada, corrida. Quando nós olhamos para a nossa vida, todos nós estamos numa grande corrida da vida, porque inevitavelmente, quando você nasce, você já está nessa corrida, você querendo ou não. Quem sabe olhando para uma visão pessimista, depois de nascer, a próxima linha que você vai passar é a linha da morte. Mas indo pela direção mais otimista é a nossa corrida, em direção à vida eterna. O fato é que a nossa vida tem começo e ela tem fim. Detalhe que entre a nossa largada e a chegada, nós temos algo ali no meio chamado vida. A vida que nós vivemos a cada novo dia. Como tem sido a tua vida e a minha vida? Como tem sido a corrida da vida para você e para mim? Uma expectativa que muitas pessoas têm é que conforme elas vão caminhando mais com Deus, mais longe vão ficando as dificuldades. Mais longe ficam os problemas, mais longe ficam os sofrimentos, e a história de sofrer é para aqueles que não andam com Jesus. Tem pessoas que lidam com Jesus como se fosse uma grande poupança, onde você deposita, você investe em comunhão com Deus, com a comunidade, com as pessoas, e depois você tem um saldo diante das dificuldades. Então, quando vem o problema, Deus tira do saldo que nos é devido. A vida não funciona desse jeito. Quando nós olhamos para o nosso texto bíblico em Hebreus, te convido a você também a ler na sua casa, Hebreus capítulo 11, nós somos convidados a olhar para a vida de alguns personagens bíblicos chamados exemplos de fé, que nos ajudam a entender essa nossa corrida e, quem sabe, sermos mais realistas sobre essa nossa caminhada. Texto, leio 2 versículos primeiramente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E o texto vai contando a história de vários personagens que tiveram muita fé. Pela fé nós acreditamos na história da criação. Pela fé o sacrifício de Abel foi aceito. Pela fé, o Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, o Abraão, conhecido como pai da fé, ele abre mão de tudo. E através dele recomeça a história do povo de Deus. Pela fé, a esposa de Abraão engravida. Pela fé, Abraão irá sacrificar o seu filho Isaque. Pela fé, Jacó dá origem às 12 tribos de Israel. Pela fé, Moisés sai com seu povo do meio do Egito. Pela fé, eles atravessam o Mar Vermelho. Pela fé, caem os muros de Jericó. Pela fé, a Raabe tem sua vida poupada. Pela fé, o Davi conquista reinos. Pela fé, a boca dos leões são fechados quando Daniel está dentro da cova. Pela fé, apagaram o poder do fogo. Pela fé, aqueles que escaparam do fio da espada, que tiveram força para batalhar. Pela fé, o texto de Hebreus diz que pessoas tiveram seus mortos ressuscitados. Exemplos de toda a Escritura que mostram que a fé é ativa. Esse é daqueles textos de Hebreus que me encantam e me motivam, porque nós olhamos para a caminhada cristã, para a caminhada da fé, com exemplos que nos põem para cima, exemplos que nos motivam, porque são pessoas como nós,
Seres humanos falhos e pecadores que alcançaram e fizeram coisas incríveis, inimagináveis humanamente falando. São exemplos, não sei se é a tua impressão, mas a minha é. Quando eu olho para eles, a minha expressão é só dizer, uau! Elas são aquele empurrão que nós recebemos para continuar a nossa jornada. E quando nós olhamos não só para o texto bíblico, apesar que ele é suficiente para nós, mas quando olhamos para os casos, quantos casos e quantos testemunhos que nós podemos também relatar, e testemunhos de situações extraordinárias que aconteceram. Por exemplo, quando uma pessoa ela é diagnosticada com câncer, e o médico diz, esse câncer é incurável. Todos desacreditam e após alguns meses, aquela pessoa é curada. O câncer foi embora. Qual que é a resposta? Quando uma família não consegue se sustentar, quando as contas não vão fechar no final do mês, e não há comida para colocar na mesa dos seus filhos, e do nada, vou dizer do nada entre aspas, mas surge uma oferta financeira, ou seja, uma oferta em alimentos, uma cesta básica, ou um dinheiro para suprir aquela necessidade, e nós vemos, uau, algo aconteceu aqui extraordinário. Uma pessoa desempregada há anos consegue recomeçar, consegue um novo emprego. Famílias arruinadas por briga, por traição, por mentira, elas reencontram um recomeço. Elas têm força para levantar e continuar. São milagres reais, são milagres do nosso dia a dia. E são exemplos de pessoas que nos ajudam a ter força e esperança diante da nossa caminhada. Exemplos bíblicos, que a fé faz algo acontecer. Exemplos pessoais nossos, onde nós olhamos e a fé faz algo acontecer. Aliás, eu quero te dizer nessa manhã de que Deus sabe exatamente aquilo que você tem enfrentado. Deus sabe quais são os leões que têm se colocado diante de você. Deus sabe quais são as espadas colocadas no teu pescoço. Deus sabe onde dói na nossa vida. E olharmos para exemplos de pessoas de fé nos ajudam. E se nós terminássemos por aqui, seria só metade da verdade. Uma boa teologia da prosperidade. E você poderia sair daqui ordenando que Deus faça algumas coisas, porque Deus faz acontecer. Mas o texto continua dizendo, mas também houveram alguns que foram torturados e se recusaram a ser libertos, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Outros foram apedrejados, foram serrados ao meio. Foram postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos por pele de ovelha e de cabras. Necessitados, afligidos, foram maltratados. E o mundo não era digno deles, eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que lhe havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Você consegue perceber o contraponto? Onde ele começa dizendo de pessoas que venceram na fé. E agora ele coloca que alguns, mesmo em meio à fé, foram torturados e presos. Outros enfrentaram zombaria, açoitados, colocados na prisão, apedrejados. E quando nós chegamos nos cerrados ao meio, as pessoas vão dizer, não tinha fé. Não tinha fé, por isso foi cerrado ao meio. O texto diz, foram homens de fé. Postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram simples, sem glamour. Todos esses enfrentaram sofrimento. Sofrimento. Sofrimento que faz parte da nossa caminhada cristã.
E são pessoas, outra situação interessante, de que elas não passaram por esse sofrimento e no final disseram, no final foram vitoriosos, mas chegaram ao fim da sua vida, em meio ao sofrimento. Meio ao sofrimento. O pecado, ele realmente nos afasta de Deus, nos prejudica tremendamente, mas Deus faz algo acontecer em nossas vidas não porque nós merecemos. Bênçãos da nossa história não são mérito nosso, são presentes de Deus. E esses casos que foram retratados continuam se encaixando dentro dos exemplos de fé. Mas, de novo, com pessoas que não tiveram honra e glória. E eu volto ao exemplo anterior. Quantos casos que nós podemos testemunhar nessa manhã de pessoas que não foram curadas? Que oraram, que jejuaram, e nós como igreja oramos por algumas pessoas e simplesmente elas não são curadas. Não são. Conheci uma senhora, conta uma história, não vou citar o nome, uma senhora que eu conheci, muito idosa, lá pelos seus 90 anos. A senhora tinha câncer que havia tomado já o seu corpo, e eu visitava essa mulher diariamente. Essa mulher veio a falecer no Natal, ainda tive com ela no sepultamento. E aquela senhora, um dia eu lhe perguntei, o que faz a senhora continuar lutando? Ou se Jesus chamar a senhora agora, o que a senhora faz? Se Deus não lhe curar agora, o que a senhora faz? Daí ela disse, o que eu faço? Eu agarro em Jesus e eu vou. Ela diz, eu não oro mais por cura, porque eu já tenho Jesus. Casos de pessoas que sofrem, mas pessoas de fé até o fim. Pessoas de fé que não recebem aquilo que sonhavam. E essa é uma visão muito realista bíblica da palavra, porque ela mostra que há sim resposta de oração, que há sim milagre, que há sim bênção, que há sim cura. Isso é bíblico, isso é real. Mas também há casos onde isso não acontece e não cabe a nós ordenarmos isso. Nós clamamos a Deus por isso. E se Ele não fizer isso acontecer, Ele continua sendo Deus. E continua sendo bom. Exemplos de fé, exemplos de caminhada cristã. E o que une essas duas realidades, dos que alcançam o que procuravam, ou alcançam as bênçãos da fé, e aqueles que são mortos ao fio da espada, é que eles amam a Deus. E eles não estão preocupados com o que vão receber em troca. Seja bênção ou morte. Continuam com Deus. Talvez isso possa parecer muito desanimador, mas o que você vai ouvir nessa manhã não é promessa de que Deus vai fazer o que você quer. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã de que Jesus Cristo reina, que Ele pode sim lhe curar, que Ele pode sim transformar, mas Ele também pode não lhe curar e não fazer o que nós queremos. E Ele continua sendo Deus. Existe um hino antigo do HPD, da Igreja Luterana, que diz que por me guiares eu não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Nós não sabemos os porquês, mas se Cristo nos guia, nós podemos descansar, nós podemos ter paz, mesmo sem entender. E o texto ainda termina dizendo, entra um pouquinho no 12, portanto agora também vocês, uma vez que vocês estão rodeados por testemunhas bíblicas e na nossa sociedade, livrem-se de tudo que os atrapalha, do pecado que os envolve, e corram com perseverança a corrida da sua vida, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se nós olharmos para algo que não seja o Salvador, termina em frustração. Porque a saúde acaba, o dinheiro se vai, alegrias vêm e vão, frustrações chegam. Mas quando os nossos olhos estão fixos no Salvador, nós temos um norte para a nossa caminhada de fé. Nós sabemos por onde nós vamos. E que nós possamos correr a corrida da nossa vida, que nos é proposta, cuidando das pessoas ao nosso redor, amando ao Senhor, amando o nosso próximo, amando a nossa igreja, vivendo nessa expectativa da morada eterna, mas vivendo intensamente aqui, ficando firmes até o fim,
clamando sim ao Senhor, nos colocando diante dele, mas perseverando. Porque nós não estamos sozinhos na corrida da vida. Seja em meio à bênção ou ao sofrimento, Cristo continua ao nosso lado. Amém.